Jesus disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome. E nós estamos mais do que 2, somos mais do que 3. E agora nós dependemos sim da presença do seu Espírito. Porque o seu Espírito, o Espírito de Jesus, é o Espírito de vida. É o Espírito de ressurreição. É o Espírito de tomar fôlego e dar o próximo passo. E essa é a minha mensagem para você. O título, eu fiquei essa semana pensando qual o título, porque eu falei da persistência semana passada, eu falei da rainha de todas as virtudes, que é persistir, é insistir, está no canal da Bethesda já, e eu quero continuar nessa mesma temática, porque eu acredito que os tempos que nós vivemos exigem de nós que nós aprendamos a dar o próximo passo. Portanto, o título da minha mensagem hoje é O Segredo de Seguir Adiante. Dar o próximo passo. Ir em frente. Eu pensei assim, eu vou começar a minha mensagem hoje falando de uma musiquinha que a gente cantava muito, quando eu era pelo menos adolescente, que dizia: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que é um pouco do que eu e você já vivemos. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já tropeçou? Quantas vezes você já foi derrotado ou derrotada? E aí, quando a gente é derrotado, qualquer coisa da vida, fez um mau negócio, perdeu uma causa na justiça, casamento acabou, fui derrotado porque eu comecei um projeto e o projeto morreu na praia. É importante que a gente aprenda dos nossos tropeços, tropecinhos e tropeções, das nossas grandes quedas e dos nossos fracassos, que a gente aprenda a levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Vamos em frente. E para que a gente aprenda o segredo de seguir adiante, eu quero ler para vocês um texto da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo 12 ao 14. Portanto, são poucos versículos. Presta atenção. Paulo diz assim: não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Qual é o segredo de levantar, bater a poeira, dar a volta por cima e seguir adiante? Porque é importante que você não fique preso ou fique presa na sua derrota, na sua dor. Que você não fique preso no luto. Que você não fique preso na circunstância agressivamente cruel que vivemos. Que você não fique preso ou presa naquela versão, naquela narrativa, né? E se eu?
E se eu tivesse? Que eu já vou entrar nesse ponto. E se eu tivesse dobrado aquela esquina? E se eu tivesse evitado aquele problema? E se, entende? Esse olhando para trás. Qual é o segredo da gente seguir adiante? Da gente dar o próximo passo? Primeiro segredo, eu vou falar 4 para vocês hoje. O primeiro segredo, para a gente seguir adiante, para a gente não atolar, para a gente não ficar com as âncoras presas, sem poder ir adiante. Qual é o segredo de ir adiante? Primeiro, nós precisamos ter a percepção de que nós ainda não alcançamos a meta. Nós precisamos guardar na nossa alma aquela percepção de que nós ainda não chegamos lá. Que a vida cristã não é alcançar um alvo, não é alcançar um propósito, não é alcançar uma meta. A vida cristã é caminhar. Essa percepção de que eu ainda não cheguei lá. Sabe, essa percepção de que eu não sou uma obra pronta. Eu não sou um texto terminado. Eu não sou uma versão corrigida e atualizada. Eu sou uma construção. Uma construção que se refaz e que se... Nós precisamos ter essa noção. Paulo diz aqui no versículo de número 12, não que eu tenha alcançado tudo isso. E quando ele fala assim, não que eu tenha alcançado tudo isso, a gente faz logo a primeira pergunta, porque o versículo de número 2 diz assim, não que eu tenha alcançado tudo isso, mas isso o quê? Nós temos que ler os versículos anteriores. Alcançado tudo isso, que é o supremo conhecimento de Cristo. Eu ainda não tenho o supremo conhecimento de Cristo, e Paulo aqui diz que ele também não tem. Eu ainda não alcancei a sabedoria, a maturidade de olhar para as coisas que são sem importância e considerar essas coisas que são sem importância como esterco. Eu ainda não cheguei a essa noção de olhar para a vida e ver assim, o que é sem importância? Pois é, isso que é sem importância na minha vida é um esterco. Eu não tenho essa maturidade plena. Paulo diz, eu também, e Paulo admite aqui, eu também não estou dizendo que alcancei essa maturidade. Estou dizendo que não alcancei ainda a maturidade de não depender na minha própria justiça e sim da fé. Paulo vem falando isso no capítulo 3. Não, eu ainda não alcancei a maturidade de dizer que a minha fé não está alicerçada nas minhas próprias obras, mas na dependência da graça. Eu ainda não alcancei isso. Ainda não alcancei o conhecimento de Cristo no poder da sua ressurreição. Paulo diz, versículo de número 12, não que eu já tenha alcançado isso. Quer dizer, eu ainda não alcancei os significados, os desdobramentos, o mistério de dizer que o poder da ressurreição de Cristo está em mim. Eu ainda não alcancei isso. Ainda não alcancei o privilégio de tornar-me um com Cristo na sua morte. Eu também não, eu ainda sou muito egoísta, eu ainda sou muito egocêntrico, eu ainda olho muito para o meu próprio umbigo, eu ainda lamento muito a minha própria sorte. Eu não sei o que significa ainda plenamente tornar-me um com Cristo na sua morte. Então, é muito importante, porque eu estou falando dessas coisas espirituais, mas eu não falo como se eu fosse uma obra acabada, como se eu fosse uma obra terminada. Eu sou uma obra em construção e você também é. Quer dizer, qual é o segredo da gente seguir adiante? É a gente se ver como uma obra em construção. Por que eu tenho que me ver como uma obra em construção para poder seguir adiante?
Eu tenho que me ver como uma obra em construção para seguir adiante, porque a perfeição significa você parar. Ora, se eu já sou perfeito, eu não tenho nada que melhorar. Ora, se eu digo assim, olha, Ricardo, eu já alcancei a perfeição em Cristo, não tem mais nada o que você melhorar. Você não tem como seguir adiante, você tem que parar. Então vejam, a ideia de que nós temos o desafio de seguir adiante pressupõe a ideia de que nós somos ainda um diamante bruto e que vai se transformar ainda numa joia rara, mas ainda não é uma joia rara, é um diamante que precisa de lapidação, que precisa o esmero do joalheiro, que precisa do cuidado daquele que vai nos burilar, esmerilhar, lixar. E esse lixar, esse esmerilhar, é o desafio de seguir adiante. Vamos seguir adiante, porque eu estou dizendo que eu ainda não alcancei, que eu ainda não tenho tudo isso. Então, primeiro, você tem que pressupor que você ainda tem o que caminhar, ainda tem o que melhorar, ainda tem o desafio de dar o próximo passo. Você não chegou na meta ainda. Você não cumpriu ainda todo o propósito de Deus para a sua vida. Tem muito o que acontecer ainda na sua vida e na minha vida. Então, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque você é uma obra inacabada de Deus. O segundo ponto do desafio da gente seguir adiante é a percepção que nós precisamos ter de que ninguém é diferenciado de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então vejam que Paulo diz aqui no versículo de número 12, assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. É no versículo 13. Qual é o desafio? Paulo diz assim, olha, eu tô indo adiante, porque eu não estou falando para você que você tem que ir adiante. Eu mesmo, Paulo, ainda estou indo adiante. Quer dizer, eu, Paulo, não sou uma pessoa diferenciada, eu não sou um privilegiado, eu não sou alguém melhor do que outro alguém. Ele diz isso com todas as letras no versículo de número 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Porque é muito importante a gente, assim, deitar nos loiros de nossa própria vaidade. A gente deitar na cama que nós arrumamos daquilo que a gente se acha. Os adolescentes às vezes gostam de usar essa expressão. Meus netos, a Gabriela, o Felipe e o Naran, às vezes eles dizem assim, vô, fulano se acha, né? O que é se achar? Se achar é acreditar na narrativa de que você é diferenciada de outras pessoas. E o segredo da gente ir adiante é a gente saber que nós não somos diferenciados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, no Brasil inteiro havia lojas, quitandas, mercearias, farmácias, que tinham na porta a placa Xerox. Porque naquela época, você duplicar um documento era uma coisa difícil. Então, o que tinha de Xerox no Brasil era uma coisa do outro mundo. O Brasil era a capital mundial da Xerox. Tinha Xerox para todo lado. E eu não sei se a Xerox deitou nos loiros da sua própria fama,
se achou uma empresa acima das demais empresas. O certo é que, com o advento das impressoras e dos computadores, é muito raro você encontrar hoje Xerox. Em outras palavras, uma empresa perdeu milhões de negócios porque talvez tenha se achado uma empresa diferenciada. Eu sou da época em que a gente tirava fotografia e a gente chamava bater fotografia com filme. A gente comprava o filme, a gente colocava o filme na máquina, mandava revelar, e a empresa que dominava o mercado era a Kodak. Havia laboratórios de revelação de fotografias da Kodak também por todo lado. Todo shopping, todo lado tinha, revela-se foto, revelam-se fotografias, Kodak, Kodak, Kodak. A Kodak teve que pedir falência. E por que pediu falência? Porque ela se achava a dona do mercado. E por se achar dona do mercado, não se preparou para as mudanças paradigmáticas que aconteceriam no mundo. Quando um homem, quando uma mulher se acha diferenciado diante de Deus e acha que, não, isso pode acontecer com outros, mas não vai acontecer comigo, ele está se comportando como a Xerox ou como a Kodak. Ou como os antigos relógios a corda. Lembram os relógios a corda? Havia relojoeiro em toda esquina também, gente que trabalhava com relógio que adiantava, relógio que atrasava. Mas com o advento do relógio a quartzo, a bateria, que são muito mais baratos, que você compra um relógio a bateria, a quartzo, por uma ninharia. Os relógios a corda, os relógios e os relojoeiros tiveram que ceder espaço, porque houve mudança. Quando você diz assim, eu sou uma pessoa diferenciada, porque eu tenho um grau de conhecimento de Deus X, Y, porque eu já alcancei um estágio da minha espiritualidade Z. Você está se comportando como a Xerox, como a Kodak, ou como um relojoeiro que consertava relógios a corda. Não há mais espaço, porque o mundo mudou e você ficou para trás. É importante para que a gente dê o próximo passo, que a gente saiba o seguinte, todos nós estamos em transformação e em mudança. E Paulo diz assim, e essa transformação e essa mudança não é só para a pessoa comum, é para mim também. E veja que quem está falando aqui é Paulo, o apóstolo. Eu também preciso mudar. Eu também sou uma obra em transformação de Deus. E eu estou dizendo isso para vocês não porque eu tenha alcançado. Eu estou dizendo isso para você porque esse é, ou essa é a realidade de todas as pessoas. Eu estou em transformação. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Porque Deus não vai dar a você um tratamento diferenciado do que dá a mim, do que dá a todos os outros. E se você quer ir adiante, você tem que se ver como alguém que precisa ser transformado ou transformada. Porque quando a gente deita-se nos louros da nossa própria capacidade e competência, se achando diferenciado, aí nós tropeçamos e caímos. Não foi esse o problema de Sansão? Quer dizer, a narrativa, que é uma narrativa mítica, né, de Sansão, o homem todo forte, todo poderoso, que rasgava leões, que enfrentava urso, que guerreava e matava e tinha uma ingenuidade, uma criatividade para a guerra como ninguém, que matou não sei quantos filisteus e ia para a batalha e ninguém conseguia vencê-lo. Pois ele se deitou nessa glória, achando que ele era diferente de todos, não mudou, não seguiu adiante,
e terminou os seus dias cego dos 2 olhos, amarrado como um burro numa pedra de moinho, triturando o trigo como se fosse um animal de carga. Por quê? Porque ele achou que ele era diferente. E eu posso citar um monte de outros exemplos. Você pode ver, por exemplo, que Saul fez a mesma coisa. Ele era o eleito de Deus, Saul se achava o rei escolhido de Deus. Deitou no sofá do conforto, achando-se melhor do que todo mundo. E o reinado de Saul foi um desastre, que precisou ser substituído por Davi, e que Samuel disse para ele, na cara dele, do rei: eu nunca mais vou ver o teu rosto novamente. Então, qual é o segredo da gente seguir adiante? O segredo de seguir adiante, primeiro, é você não se achar, ter a percepção de que você já terminou, que você já chegou. Não, você não chegou a lugar nenhum ainda. Você está a caminho, eu estou a caminho. Porque esse é o segundo ponto. O segundo ponto é que eu estou a caminho e eu não sou diferente de você, e você está a caminho e você não é diferente de mim, e ninguém é diferente de ninguém. Paulo diz, não que eu tenha alcançado qualquer coisa. A terceira percepção necessária para a gente seguir adiante, o segredo da gente seguir adiante, é a gente encarar o passado ou deixando ele indo embora, ou você deixa o passado ir embora, ou você ressignifica o passado. Se você quer seguir adiante, e aqui eu não vou dar uma de... essa é a receita. Mas em relação ao passado, ao que eu já vivi, eu, Ricardo, só tenho 2 opções. Em relação ao seu passado, você só tem 2 opções. Em relação ao seu passado, você só tem 2 opções. Primeira, deixa ele ir embora. Deixa o passado virar passado. Deixa o passado ser como as águas de um rio que se distanciam de você. Deixa o passado ir embora. Fique preso a amarguras, a ressentimentos, a dores, sentimentos de vingança. Deixa ele embora. Porque o passado, você não pode voltar a ele e consertar lá atrás. Você tem que deixar ele embora. Ou, se você diz assim, eu não consigo deixar o meu passado ir embora, Ricardo. A única outra opção que você tem é você ressignificar esse passado. É você olhar para esse passado e dizer assim, já que eu não posso deixar ele ir embora, porque eu não consigo esquecer, eu não consigo abandonar o meu passado, você tem que ressignificar o seu passado, aprender com ele, olhar para esse passado não com um sentimento de desgraça e de destruição, você tem que olhar para o seu passado e dizer assim, o meu passado pode ser pedagógico, pode me ensinar. O meu passado pode ser o alicerce de uma nova construção. E essa semana, depois eu até sugiro que você entre lá no meu Instagram, eu escrevi um pequeno texto sobre as bem-aventuranças ao contrário. Bem-aventuradas as minhas dores, bem-aventurados os meus sofrimentos, bem-aventuradas as minhas decepções. Por quê bem-aventuradas? Elas foram boas? Não. Mas a partir daquilo que eu experimentei, desastroso, dolorido,
que causou sofrimento a mim e eu causei sofrimento a outros, esse passado pode se somar ao meu presente para eu dar o próximo passo. É como o fio que acende a lâmpada. O fio que acende a lâmpada tem o positivo e o negativo. Você tem que juntar os dois, o positivo e o negativo, para a lâmpada acender. Eu tenho que trazer os negativos da minha vida, e Paulo diz isso no versículo de número 13, quando ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. Está aqui o segredo. Esquecer não no sentido de ter uma amnésia, esquecer no sentido de que deixei para trás, e esquecer no sentido de que eu agora dou um outro significado ao que vivi. Eu dou uma outra cor ao que foi dolorido, ao que foi sofrimento, ao que foi pecado. Eu aprendi. E eu agora posso seguir adiante. Eu posso dar o próximo passo. A ideia de que nós estamos presos ao passado no sentido de que ele nos aterroriza, não é bíblico. Teve até um filme, né, que eles falaram: eu sei o que você fez no verão passado. Quer dizer, você está o tempo inteiro sendo perseguido por uma sombra. E essa sombra foi aquilo que você se envergonha, daquilo que você tem mal-estar. Não, você pode dar um outro significado a isso tudo, para que você possa seguir adiante, porque senão você atola, senão você fica preso, fica presa. Então só há duas opções em relação ao passado. Ou você deixa ele embora, nem me toca mais, ou você diz assim: eu vou recuperar aquilo que vivi de uma forma pedagógica, instrutiva, para que se some aquilo de bom que eu já vivi. E no bom e no ruim, na sombra e na luz, eu possa dar o próximo passo, seguir adiante. Eu aprendi com o que vivi. Espero que sim. Eu espero que você também tenha aprendido com o que você viveu. Então, qual é o segredo da gente dar o próximo passo? Primeiro, não acredite que você já chegou a lugar nenhum. Segundo, não acredite que você é diferente dos outros e das outras. Você não é diferenciado ou diferenciada. E terceiro, você só tem duas opções em relação ao passado. Ou você deixa ele embora, ou você ressignifica o seu passado. E o quarto segredo para a gente seguir adiante, está na percepção de que nunca é tarde. Nunca. É tarde demais para que você seja transformada ou transformado um pouquinho mais à imagem e à semelhança de Jesus. Veja o que Paulo diz no versículo de número 14. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, do chamado de Deus, da minha vocação em Deus, em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. O que é interessante aqui é que Paulo escreveu eu prossigo para o alvo, de dentro de uma cadeia. Ele estava preso. Ele foi preso a partir de uma perseguição de um grupo de judeus fanáticos que estava dizendo, que criou essa narrativa, essa fake news,
de que Paulo estava conspirando contra o povo de Deus, contra Israel, e que estava conspirando contra Roma. E Paulo foi preso. Recebeu um presente da igreja de Filipos. Ele ficou comovido com esse presente. E ele escreve a carta aos filipenses, agradecendo o presente que recebeu. E de dentro da cadeia, de dentro da prisão, Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo. Porque, sinceramente, eu acho que você e eu, se estivéssemos dentro de uma cadeia, ou talvez alguém que esteja dentro de um hospital, numa UTI, alguém que esteja numa dificuldade financeira que parece sem solução, uma pessoa que esteja, como eu visitei há pouco, uma pessoa que quebrou a cervical e estava paraplégica ou tetraplégica, só mexendo o pescoço numa cama de hospital. E eu visitei essa pessoa que estava tetraplégica e ele falou assim para mim, ele falou: Ricardo, minha vida acabou. Eu acabei. Eu sou agora uma mente que pensa, mas eu estou agora completamente preso a uma cama, a um leito de hospital. Não tem mais nada para mim. E eu disse para esse homem que estava no leito de um hospital com tetraplegia: não, você ainda pode. Nunca é tarde demais. É possível ainda que sua vida adquira beleza, virtude, que você contribua com o mundo. Não. Nunca é tarde demais para que a nossa vida seja transformada por Cristo, ou na direção de Cristo. Quer dizer, nunca é tarde demais que o modelo, que a maquete da nossa existência, que o ícone no qual nós nos expressamos e nos espelhamos, que é Jesus, nunca é tarde demais que nós sejamos transformados um pouquinho mais à imagem de Jesus e que a nossa vida tenha algum sentido, mesmo em condições que sejam extraordinariamente perversas. Como é perverso um homem estar preso a partir de acusações infundadas, como estava Paulo. E ele diz: eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É o ladrão da cruz, que a tradição católica diz que ele se chamava Dimas, e que popularmente o povo chama de o bom ladrão, que no último momento, antes de morrer, ainda caminhou, ainda cresceu. Na frase, na conversa dele com Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Teu paraíso não, no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ali, no último momento, aquele homem cresceu e se assomou. Então, para mim, para você, para todas as pessoas, o segredo da gente seguir adiante foi nos dado por Paulo em Filipenses capítulo de número 3, dos versículos 12 ao 14. Não que eu tenha alcançado tudo isso. O poder da ressurreição, a força da cruz, o privilégio de entender Deus em Cristo.
Não que eu tenha alcançado tudo isso. Segundo, não que eu seja diferente de todos. A percepção de que eu não sou diferente de todos. Terceiro, a percepção de que só há dois caminhos em relação ao passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. O passado só tem duas opções: ou você deixa ele ir embora, ou você o ressignifica. Trabalha com ele, para que ele se some à sua vida e você seja uma pessoa diferente. E terceiro, que você nunca ache que é tarde demais. Nunca acredite que não há nada mais a ser feito. Porque sempre há. Porque Deus é fiel. E a boa obra que Ele começou em nós, está escrito na Bíblia, a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de cumpri-la, Ele há de terminá-la. Hebreus diz assim: Ele é o autor e Ele é o consumador. Quer dizer, Ele é o que começa e Ele é o que termina. E enquanto houver fôlego de vida, enquanto tivermos 2 minutos pela frente da nossa existência, ainda há a possibilidade do milagre. Porque Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Estamos a caminho do alvo, todos nós. Não importa a tragédia, a bonança, a alegria, o sofrimento. Nós estamos no alvo. Porque Deus está, sim, trabalhando em nós. Porque o nosso Pai, ao trabalhar em nossas vidas, é aquele que não para, não descansa. Ele trabalha todos os dias para fazer cumprir em nós a promessa de que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da nossa existência. O segredo de seguir adiante foi dado. Agora compete a você dar os passos. Agarre-se a esses princípios e vamos em frente. Vamos em frente. Não vamos deixar que as más notícias, que o desespero, que a perspectiva trágica, que o horizonte nebuloso, que o ódio das pessoas, que o descaso, né? Nós estamos vivendo um tempo de tanto descaso. Não vamos permitir que nada disso nos atrapalhe e darmos o próximo passo com Jesus de Nazaré, o nosso bom amigo que vai conosco no caminho da vida. Ore comigo. Senhor, eu te peço que no desafio de darmos o próximo passo, no desafio de seguirmos adiante um pouco além, Tu nos ajudes. Que Tu sejas com cada um de nós, para que nenhuma pessoa se sinta que não há mais nada, que não há mais perspectiva. Ajuda-nos a entender que estamos a caminho, porque Jesus é o caminho. Ajuda-nos a entender que Deus nos fez todos, homens e mulheres, iguais, na dependência da transformação do Espírito Santo. Ajuda-nos a entender que a gente pode deixar o passado ir embora, ou a gente pode ressignificar o passado. E ajuda-nos a entender, meu Deus, que é possível a cada um de nós, sempre, em todo instante, sermos aperfeiçoados mais um pouquinho à imagem e à semelhança de Jesus. Eu te peço para a glória dele, de Jesus de Nazaré. Amém.